Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os melhores e os piores reis de Israel. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Durante o período dos juízes de Israel, quando Samuel, o último juiz, estava idoso, os israelitas exigiram um rei. O primeiro rei escolhido por Deus foi Saul, porém ele desobedeceu a Deus e Davi foi escolhido como seu sucessor. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, reinou. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois, sendo Judá ficava ao sul. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, e Israel, situada ao norte. Os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Veremos agora os 10 reis que foram retos aos olhos do Senhor. Rei Davi. Davi é o primeiro da nossa lista, o homem segundo o coração de Deus. Ele marcou a história de Israel. Foi o segundo rei, quando ainda o reino era unificado. O versículo 22 do capítulo 13 do livro de Atos nos diz: E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Apesar dos erros, Davi exerceu um reinado reto aos olhos de Deus. Davi reinou 40 anos sobre Israel, reino unificado. Rei Asa. Asa deu início ao seu reinado mediante a idolatria. Ele a aboliu e renovou o pacto com o Senhor. Tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Destruiu o ídolo Azera, que Maaca, sua mãe, adorava, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Asa reinou 41 anos sobre Judá. Rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Reparou o templo do Senhor, ajuntou todo o povo e renovaram o pacto do Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias reinou 31 anos sobre Judá. Rei Ezequias. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias reinou 29 anos sobre Judá. Rei Josafá. Josafá teve o cuidado em instruir o povo de Deus, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Tirou os altos e os bosques de Judá, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Josafá reinou 25 anos sobre Judá. Rei Uzias. Uzias, ou Azarias, tinha 16 anos quando começou a reinar sobre Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porém, os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Por este motivo, o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte. Uzias reinou 52 anos sobre Judá. Rei Joás. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Mandou reparar o templo. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor.
Porém, teve envolvimento com a idolatria, e Joás sofreu o juízo de Deus. Joás reinou 40 anos sobre Judá. Rei Jotão. Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai, Uzias. E assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Porém, tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão reinou 16 anos sobre Judá. Rei Amazias. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Amazias reinou 29 anos sobre Judá. Rei Salomão. Salomão foi escolhido por Deus para ser sucessor de Davi, seu pai, sobre o reinado de Israel. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão pediu um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Foi Salomão quem edificou um templo ao Senhor. Porém, Salomão começou a se envolver com culturas fora de Israel. Casou-se com a filha do faraó do Egito. Amou muitas mulheres estrangeiras e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Salomão reinou 40 anos sobre Israel, reino unificado. Os piores reis de Israel foram rei Acabe. Acabe era filho do rei Omri e liderou Israel por 22 anos. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão de obedecê-los. Ele era um rei muito poderoso e próspero, que fez várias grandes obras de construção, porém desagradou ao Senhor, promovendo a idolatria em sua nação. Influenciado por sua esposa Jezabel, Acabe passou a adorar o deus Baal, e por causa disso, a Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Por causa desse pecado de Acabe, Elias profetizou que não choveria mais em Israel. Depois de 3 anos de seca, o profeta confrontou o rei e, com a permissão de Deus, matou todos os sacerdotes idólatras do país. Acabe voltou para casa e contou o que tinha acontecido à sua esposa Jezabel, que jurou matar Elias. O profeta então fugiu para o deserto e o Senhor o salvou da ira da rainha. Algum tempo depois, Acabe tentou comprar uma plantação de uvas de um homem chamado Nabote. A vinha ficava perto do palácio do rei e ele queria usá-la como uma horta, mas o dono daquele local se recusou a vender a terra, porque a tinha recebido de herança de seus pais. Então Acabe ficou muito triste e não quis mais comer. Naquele momento, sua esposa Jezabel ficou revoltada e mandou matar Nabote. Quando Acabe ouviu que aquele homem estava morto, ele tomou posse da vinha, sem nenhum sentimento de culpa. Por causa dessa atitude cruel e egoísta de Acabe, Elias profetizou que ele e todos os homens de sua família seriam mortos e os cachorros iriam lamber seu sangue, no lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quando o rei Acabe ouviu isso, ele jejuou e passou a viver com humildade. Por isso, Deus não destruiu sua família durante seu reinado. Depois de 3 anos de paz, Acabe decidiu se juntar ao rei de Judá,
Josafá, para atacar a Síria. E antes de ir para a batalha, os dois reis consultaram os profetas, que lhes garantiram que iriam vencer. Mas o rei de Judá queria outra opinião. Então ele mandou chamar um profeta chamado Micaías, que também disse que os exércitos seriam vitoriosos. No entanto, aquele rei não ficou convencido com aquela profecia e pediu para que Micaías não escondesse nada. Então o profeta revelou que Acabe seria morto em uma emboscada, porque era a vontade de Deus. Quando Acabe ficou sabendo disso, mandou prender o profeta Micaías até que ele voltasse da batalha. No entanto, a profecia se cumpriu. Acabe foi para a batalha disfarçado, mas mesmo assim uma flecha o atingiu e ele morreu. Os cachorros lamberam seu sangue no lugar onde Nabote tinha morrido, e assim como Elias tinha profetizado. E mais tarde toda sua família foi exterminada por causa dos seus pecados. Rei Roboão. Roboão era filho de Salomão, com uma estrangeira chamada Naamá, e foi rei por 17 anos. Depois da morte de seu pai, ele viajou de Jerusalém a Siquém para ser ungido como rei, e o seu primeiro desafio aconteceu pouco tempo depois. A Bíblia conta que os israelitas estavam se sentindo oprimidos por trabalharem demais e pagarem muitos impostos que Salomão cobrava deles. Então, alguns representantes do povo foram até o novo rei, Roboão, para pedir uma solução para o problema. Veja o que eles disseram. Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Diante disso, Roboão pediu 3 dias aos representantes do povo para pensar em uma solução. Então ele conversou com os anciões do reino, que foram conselheiros de seu pai. Esses sábios disseram ao rei que a melhor coisa a se fazer era atender o pedido daquelas pessoas, mas Roboão decidiu ouvir uma segunda opinião com alguns amigos de infância, e eles disseram que ele deveria manter a mesma postura adotada pelo seu pai, Salomão. Naquele momento, Roboão decidiu seguir o conselho dos seus amigos e se tornou ainda mais duro com o povo. Ele disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Os israelitas ficaram revoltados com a postura desse rei e declararam guerra a ele. Então Roboão mandou o seu exército se preparar para a batalha, mas Deus mandou um recado a ele através do profeta Semaías, dizendo: Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Roboão obedeceu à ordem de Deus e não enviou os seus soldados para lutar contra o povo. O Senhor então se agradou daquela decisão, e os israelitas não ficaram mais revoltados. Por muitos anos o rei seguiu as leis do Senhor e fez a nação prosperar. Mas quando tudo parecia ir bem, Roboão tomou outra decisão errada. Ele parou de servir a Deus e começou a adorar falsos deuses. E por causa desse ato de desobediência e idolatria, o Senhor abandonou Israel, que foi atacada e dominada por Sisaque, rei do Egito. Depois de muito sofrimento do seu povo, o rei voltou atrás mais uma vez e reconheceu que somente Deus deveria ser adorado por Israel, e isso poupou a nação de ser totalmente destruída. Apesar do seu arrependimento, Roboão não foi um homem fiel a Deus e não honrou o trono deixado pelo seu avô Davi e seu pai Salomão. A sua desobediência foi tão grande que o reino de Israel foi dividido e nunca mais foi o mesmo. Rei Manassés.
Manassés foi um homem que reinou mais tempo em Judá, 55 anos. Ele era filho de Ezequias, um rei temente a Deus, que lutou contra a idolatria. Mas Manassés não era como seu pai. Ele abandonou a Deus e cometeu muitos pecados, como, por exemplo, ter construído muitos altares idólatras, até mesmo dentro do templo de Deus. Também se envolveu com feitiçaria e chegou a queimar seu próprio filho em sacrifício. E se isso não bastasse, ele matou muitas pessoas inocentes e levou o povo de Israel a fazer coisas terríveis contra o Senhor. Por causa de tudo que Manassés fez, Deus prometeu destruir Jerusalém e trazer desgraça sobre toda a nação, e enviou profetas para avisar Manassés. Mesmo com esse alerta, Manassés e o povo não deram atenção aos profetas. Então Deus permitiu que o rei fosse capturado pelos assírios e levado à Babilônia. Lá ele sofreu muito e se arrependeu de seus erros. Então se humilhou e buscou ao Senhor. Deus ouviu o seu clamor e o trouxe de volta a Jerusalém. Então Manassés começou a desfazer tudo o que tinha feito antes. Ele tirou os ídolos do templo, restaurou o altar e passou a adorar somente a Deus. No entanto, o mal já estava feito, o povo continuou na idolatria e Manassés não conseguiu reverter todo o mal que tinha causado. Depois que Manassés morreu, seu filho Amon se tornou rei e repetiu os mesmos erros, praticando idolatria e outros pecados que acabaram destruindo Jerusalém. Rei Acaz. Com a morte do rei Jotão, que foi um homem fiel a Deus durante toda a sua vida, seu filho Acaz, de apenas 20 anos de idade, assumiu o reinado de Judá e governou por 16 anos. Porém, diferentemente dos seus antepassados, o jovem rei foi idólatra à nação e chegou a colocar um altar para adorar deuses pagãos no templo do Senhor, em Jerusalém. O texto bíblico diz: ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor seu Deus aprova. Além disso, Acaz cometeu diversos outros atos de infidelidade a Deus, como, por exemplo, fazer ídolos de metal para adorar os Balaíns, que eram divindades cultuadas por povos pagãos, oferecer sacrifícios no vale de Ben-Rinom, que era uma espécie de lixão de Jerusalém, e por isso era um lugar completamente impróprio para adorar ao Senhor. Ele também queimou os próprios filhos em adoração a falsos deuses, e isso era um costume detestável das nações inimigas de Israel. Além disso, ele retirou os utensílios do templo de Deus, fechou suas portas e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Para Acaz, servir a Deus não era suficiente. Ele precisava ter várias formas de adoração e a vários deuses. O seu objetivo era ser bem-sucedido, custe o que custar. E por causa da sua desobediência, Deus entregou Acaz nas mãos dos sírios, dos israelitas, dos edomitas e dos filisteus. Mesmo assim, ele não aceitou o conselho do profeta Isaías de confiar no Senhor e preferiu buscar ajuda em Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, que derrotou os 4 exércitos que atacavam Judá. No entanto, essa ajuda custou um alto preço a Acaz, que teve que pagar ao rei da Assíria uma grande quantidade de ouro e prata, incluindo utensílios que eram usados no templo do Senhor. Desse modo, ele se tornou praticamente um escravo do rei da Assíria, e por desobedecer ao Senhor, Judá quase foi destruída por completo, e viveu anos de dor e sofrimento até a morte do rei Acaz.